telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp. Hoje mais um programa Ideias e Debates. Eu vou conversar com a Márcia Paim Romera. Primeiramente, ela já está aí no seu vídeo. Ela é coordenadora geral de diretrizes e normas. É um nome bem grande, hein, Márcia? De Previdência Complementar na Secretaria Especial de Previdência e do Trabalho do Ministério da Economia. Isso, acertei, Márcia? Isso aí. É o Carlos Flori, é isso? Presidente da Previcom, ou seja, Previdência Complementar, não é isso, Carlos? Mas, como um gentleman, né, Carlos? Vamos começar primeiramente com a Márcia. Né? Começar primeiro com ela, lógico, né? Primeiro as damas, né, Carlos? Yes, ladies first. Exatamente, isso aí. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. Márcia, olha, medidas para a melhoria aí do perfil das contas públicas, elas estão, né, no centro das discussões, né? Uma das preocupações frequentes é a limitação aí imposta pelas despesas com a Previdência. Só lembrando o telespectador, né, que nós vamos conversar aí sobre a implantação da Previdência complementar, não é isso? Por estados, né, Márcia e Carlos, e municípios. De que maneira a Previdência, Carla, complementar, que já é, né, uma realidade aqui em São Paulo, se insere aí nesse cenário, Márcia? Bem, agradeço aí o convite, né, para falar em nome aí da Secretaria da Previdência. A implantação da Previdência Complementar, ele veio como mais de um item aí da reforma da Previdência. E, em termos de impacto aí para os entes federativos, nós vamos explicar aí ao longo do programa, né, como se dá essa implantação. Mas o que a emenda trouxe sobre esse tema é que os entes federativos, né, todos os estados e municípios têm que implantar a Previdência Complementar no prazo máximo aí de 2 anos, né? E qual foi o diagnóstico aí em termos de impacto nas contas públicas? Quando o legislador aí constituinte estabeleceu a implantação da Previdência Complementar, ele estabelece, né, um limite para pagamento de aposentadorias no regime próprio de Previdência Social. Ele estabelece o limite do regime geral. Então, o que vai acontecer? O ente federativo, o município, após implantar sua Previdência Complementar, ele está com o teto no regime de previdência próprio estabelecido, e o servidor público vai ter o acesso, né, a uma previdência complementar num regime privado de previdência. Então, a gente vai explicar aos poucos, mas em termos de impacto nas contas públicas, isso abre um espaço aí, né, para os municípios, com redução aí, né, no médio e longo prazo da despesa com aposentadorias. Então, isso tem um impacto positivo, abrindo espaço aí para outras despesas. Ok, Carlos, a reforma da Previdência, ela prevê, né, a Márcia estava falando agora, né, a implantação também obrigatória da Previdência Complementar para servidores públicos de estados, né, e municípios, que é o que a gente está conversando hoje, né? Qual é o prazo aí máximo, né, para, né, essa implantação, Carlos? A emenda constitucional, a emenda 103, que foi aprovada o ano passado, em novembro. Eu estou em dúvida agora se 16 ou 19 de novembro do ano passado. Ou seja, já estamos praticamente com um ano concluído e temos mais um ano ainda de tempo para que todos obedeçam esse novo mandamento constitucional. Levando em conta agora que estamos em eleições nos municípios todos, e a maior parte dos entes envolvidos são municípios, pouco vai ser feito ainda este ano. Então, até os novos prefeitos assumirem, formarem suas equipes e começarem efetivamente a funcionar, em novembro do ano que vem tem que estar tudo pronto. Vamos ter pouco tempo, talvez 6, 8 meses, no ano que vem, para a correria de implantação dessa Previdência Complementar em todos os entes federativos. 13 de novembro, para a gente 13, ok. Obrigado.
Não, vocês podem aí complementar um ao outro, não tem problema nenhum. Eu Sim, só estou claro. mediando o programa aqui, entendeu? Mas É. podem indagar, se quiserem um fazer pergunta para o outro, ou né, qualquer situação parecida com essa, não tem problema. Pode me interromper, tá bom? Tá bom, Márcia, Ótimo. Carlos? Combinado. E, e nós sabemos aí também, Carlos e Márcia, que os custos de implantação de uma entidade para a gestão da Previdência Complementar são bastante altos, né? Quais são as opções disponíveis para os entes, por exemplo? Eles precisam instituir entidade própria para administrar esse regime? O regime? Essa pergunta é muito importante, né? E a Secretaria de Previdência, ela disponibilizou um guia para auxiliar nessa escolha, né? E esse guia está disponibilizado aí na nossa página de Previdência, da Previdência Complementar, e ele orienta os municípios quais são os passos de implantação. Então, tem uma seção lá do nosso guia que a gente explica, né, que um ente federativo, ele tem a opção de criar uma entidade, criar um plano ou aderir a um plano com diversos patrocinadores, uma entidade multipatrocinada. E a gente, ao longo do guia, a gente explica, né, quais são as opções que cada ente. A gente tem uma regulamentação do segmento de previdência complementar que estabelece que para um município ou um ente federativo criar uma entidade, ele precisa ter 10 mil servidores ingressando na previdência complementar. E essa realidade são de poucos entes federativos, né? Essencialmente aí os estados e algumas capitais. Então, na prática, para os municípios, restariam duas opções, né? Criar um plano próprio ou aderir a um plano que a gente chama com multipatrocinado. Essas são as duas opções do guia. Para criar um plano próprio, também é necessário ter um número de participantes, né, de servidores públicos aderindo aí em torno de 1.000 participantes, como uma regra de bolsa, a gente coloca isso aí. O município precisaria ter um estudo de viabilidade para ter um plano próprio. Então, o que a recomendação que a Secretaria de Previdência oferece, né? A nossa recomendação é que os municípios ingressem num plano multipatrocinado, que aí esses planos eles têm um custo muito mais vantajoso, né, para o município, e tem uma segurança também bastante grande. Agora, é só para que a gente precisa também, né, falar para o telespectador de uma maneira que eles entendam, né, que as pessoas tenham uma facilidade maior para entender, né, porque são muitos termos também que se usa, né, que acaba o telespectador, o ouvinte, né, Márcia e Carlos, eles ficam ali meio na dúvida porque o termo foi usado de uma maneira que não tão simples ou popular como poderia ter sido explicado, né? No caso aí só para que o telespectador entenda melhor, né, isso é uma determinação, essa previdência complementar, né, depois da reforma da previdência, né, que foi feita e promulgada em novembro, né? Nesse período esses entes eles vão ter que limitar os valores da aposentadoria. Isso é que eu queria que vocês explicassem melhor. E pensão concedidos, né, pela RPPS ao teto do INSS. Esse teto do INSS é de 6, eu não sei, acho que é 6 mil, né? 6 mil e alguma coisa, não sei hoje. Né? Agora, quem quiser ganhar mais, vai ter que contribuir, por exemplo, a parte. Não sei, você quer falar, Flora? Carlos pode falar também. Eu falo um pouquinho agora também. Até complementando um pouco o que a Márcia falou na resposta anterior, os entes que não tiverem condições, não tiverem massa crítica para criar uma entidade própria, e ela falou, para um plano, pelo menos 1.000 participantes, e para uma entidade própria, no mínimo 10 mil, isso tem uma razão de ser. É porque o custo de criar uma entidade como essa é muito elevado. Envolve muitas pessoas qualificadas, com expertises próprias do regime de previdência, sistemas sofisticados, estrutura de física de salas e prédios, etc. Só para dar um exemplo, São Paulo, em 2012, que foi a época que a gente montou a Previcom,
ele gastou em torno de 60 milhões, isso em dinheiro da época. Se fosse corrigido até agora, muito mais. O FUNPRESP federal, FUNPRESP-Z, isso é, a gente pode ver no balanço deles, ele teve um aporte de mais de 100 milhões. Então, realmente não é brincadeira montar uma instituição própria. Então, é mais recomendável que ele faça adesão a um plano já existente, porque ele vai pagar um pedaço de um conjunto de patrocinadores, um conjunto de planos, onde os custos vão ser diluídos. O custo fixo fica diluído em muito mais pessoas, né? De forma que o custo individual para cada participante fica mais baixo. Então, só para resumir, você tem a opção de fazer o seu ente próprio, mas não é recomendável que o faça, a não ser que você tenha uma quantidade de servidores enorme. Vou dar um exemplo prático. A cidade de São Paulo, a cidade tem mais de 12 milhões de habitantes, e, portanto, há uma certa relação entre população e quantidade de servidores, mais de 120 mil servidores, ela teria todas as condições de montar uma instituição própria. Só que ela chegou à conclusão que não valia a pena, economicamente não valia a pena. Então, a cidade de São Paulo fez uma adesão à Previcom e nós é que estamos administrando a Previdência Complementar da cidade de São Paulo, assim como de outros estados. Mas é só para dar um exemplo que mesmo uma cidade grande como São Paulo não chegou à conclusão que não valia a pena criar a sua entidade própria. Então, imagina os municípios pequenos, então. Agora, Márcia, eu tenho informações aqui para estados e municípios, né, com regimes próprios de aposentadoria, chamada RPPS, aí, para servidores públicos. Eles precisam aí, alguns dados da Secretaria da Previdência, melhor dizendo, do Ministério, né, da Economia, mostram que até agosto de 2019, são informações que eu tenho aqui. Aí você me disse, eu estou certo, essas informações estão certas ou erradas, né? Havia 2.139 regimes próprios de previdência, né, de previdência espalhados aí por estados e municípios. Apenas uma minoria instituiu aí regimes de previdência complementar, né? Isso por quê? Porque é justamente o que o Carlos está dizendo, é uma condição aí no caso, né, em que você demanda de muitos gastos, né, enfim. Como é que está hoje, né, você falando de 2019, em 2020, né, isso aumentou ou não? Acho que é bem importante a gente clarificar e emenda com a sua pergunta anterior, né, que você falou como é que fica após a emenda, né? Então, assim, a história aí da Previdência Complementar do Servidor Público, ela tem algumas fases, né? Então, essa Previdência Complementar do Servidor Público era facultativa, né? Ela foi estabelecida ali pela Emenda 41, e ela era facultativa, ou seja, os estados e municípios que ou quisessem aprovariam uma lei e fariam a implantação do seu regime de previdência complementar. Alguns o fizeram, né? São essencialmente esses que hoje 21, né, entes federativos que implantaram a previdência complementar. Com a reforma, o que acontece? Essa opção deixa de ser uma opção e passa a ser uma obrigação constitucional com prazo aí de implementação. Aí você me perguntou, como é que funciona isso na prática, né? Como é que esse teto é estabelecido? Então, assim, vamos dar um exemplo numérico para trazer a linguagem, né, para perto de todo mundo. Então, assim, hoje, os novos servidores ingressarem num ente federativo, num município, né, que implantou a previdência complementar, então o que o município vai fazer? Ele vai cumprir o comando constitucional, vai aprovar uma lei e vai implementar a previdência complementar. O que acontece a partir daí? Os novos servidores públicos que ingressarem nesse regime, eles têm um teto estabelecido de R$ 6.100 hoje, né, que é do regime geral, para suas aposentadorias nos seus regimes próprios. Então, o servidor ingressou, ele está com o teto estabelecido do regime geral. E aí ele vai
ingressar num plano de previdência complementar, né? Ele vai ter duas fontes de aposentadoria. Ele vai ter a previdência pelo regime próprio e a previdência pelo regime de previdência complementar. Ele vai contribuir. O patrocinador público, né, o município vai contribuir também, vai aportar para essa previdência privada. Ele vai acumular uma reserva para ter duas fontes de aposentadoria e ter aí uma manutenção da sua renda aí, né, no período de aposentadoria. Então, assim que funciona na prática. Então, aí você me perguntou, por que até hoje só 21 fizeram? Na prática, né, 21 fizeram porque eles fizeram essa opção. Agora, se tornando obrigatório, inicia aí o processo de implantação pelos demais, né? E a gente acredita que esse ano, né, com a pandemia, eleições, vários assuntos, a própria implementação do pacote da reforma da Previdência, atrasou um pouco esse processo. A gente entende que agora, né, a partir de janeiro, os entes vão ter que acelerar aí a sua elaboração de projeto de lei e vão fazer essa implementação de forma mais rápida. Agora, caso... Se me permite complementar um pouco a Márcia, eu fico um pouco preocupado por conta da sua pergunta. Na verdade, a emenda, ela determina que todos os entes federativos façam previdência complementar. E não só aqueles que têm RPPS, porque você mencionou só essa parte e dá a impressão que só eles precisam implementar. Não, o Brasil tem 5.500 municípios, sei lá, todos têm que criar uma lei, né, criando a previdência complementar, não precisa implantar, porque provavelmente não tem ninguém que ganhe acima, mas já fica aprovado. O dia que eles tiverem servidores ganhando acima desses 6.100, eles têm que também aderir a algum plano de previdência. Porque aqui no estado de São Paulo, por exemplo, eu vou brincar um pouco com os nossos ouvintes, a cidade de Borá provavelmente não vai ter ninguém ganhando acima do teto. Não sei se vocês se lembram, mas Borá é a cidade que tem menos habitantes no estado de São Paulo. A última vez que eu vi tinha 900 e poucos habitantes. Então, não deve ter nenhum servidor ganhando acima do teto. 900 e poucos habitantes. Isso, mas pode ser que um dia, para contratar um médico, contratar um engenheiro, ela tenha um acima do teto. Esse um vai ter que entrar na previdência. Mas mesmo acima do teto, isso que é bom para a gente explicar melhor. Mesmo acima do teto, tem que... Não, se ele ganhar acima do teto, ele entra fica no RPPS, que nós estamos falando, até o teto, até os 6.100. O que ele ganhar, vamos supor que ele vai ganhar 10 mil. Acima dos 6.000 até o 10, ele tem que ir para complementar. Aí tem que ir para complementar. Tem que ir para complementar. Entendi. Correto, mas me corrija aí. Não, então, assim, acho que esse exemplo numérico deixa claro, né? Servidor público ganha 10 mil reais. Então, como é que vai ser o contra-cheque desse servidor e como é que vai ser, né? Ele vai recolher a alíquota do RPPS, suponha que ele recolha 14% hoje para o RPPS, né? Então, ele vai recolher 14% até 6 mil reais da remuneração dele. O que excede o teto, esses 4 mil, ele vai aplicar a alíquota da Previdência Complementar, suponha 8,5% sobre os 4 mil. Então, o contra-cheque dele vai 8,5% sobre 4 mil para a Previdência Complementar e 14% vezes os 6 mil para o RPPS. Então, ele tem 2 lançamentos de previdência no contra-cheque dele. Quer dizer, 14% até o teto, o limite máximo é de 6 mil e pouco aí, né? Se ele ultrapassou isso, ele vai pagar 8%, né? Para ele ter o direito à previdência complementar. É isso aí. É isso? Isso. Entendi. Agora, se o ente ele optar aí, né, pela gestão terceirizada, né? Como é que deve ser o processo de escolha da entidade? O que deve ser levado aí, no caso, Márcia e Carlos, em consideração para essa escolha? Eu prefiro que a Márcia responda, porque eu sou suspeito no caso. Eu vou puxar a sardinha para a Previcom.
Tá aí, ó. É um cara, né, muito, muito ponderado, Carlos, né? É isso aí, Carlos, É, gostei. Vai, Márcia. a escolha da entidade, eu acho que é um processo fundamental, né? Então, o município, quando ele for estudar, né, a implantação da lei e for estudar o guia, ele vai ter orientações de como fazer a escolha dessa entidade. A gente recomenda que seja um processo de escolha público, transparente, que seja feito um grupo de trabalho, né, no município ou no ente federativo, né, para fazer uma escolha, né, bastante fundamentada. E a gente coloca lá no guia alguns critérios para escolher, né, a entidade, algumas recomendações. Então, tem lá, a experiência da entidade é fundamental, né, que o município observe qual a experiência da entidade em previdência complementar, tem que avaliar a estrutura de governança da entidade, se tem comitê para os planos de investimento, como é que o ente vai se relacionar, né, com essa entidade, observar o porte, o patrimônio gerido, a transparência, né? Quais canais de informações essa entidade oferece, o tipo de plano. Então, assim, eu poderia passar algumas horas aqui falando, né? Alguns critérios para a escolha de entidade. Então, eu recomendo a leitura do guia, mas, de fato, esse é um ponto central, né? Para o sucesso da Previdência Complementar. Que o ente faça uma análise bastante criteriosa aí, né? Para a contratação dessa entidade, porque é uma relação aí de 40 anos, no mínimo, né? Mas, e quais seriam os benefícios aí, Márcia? Quais seriam os benefícios, no caso aí, da Previdência complementar para os entes? Vamos lá. Posso eu responder isso? Eu vou dar com um exemplo. Como eu disse, nós temos um plano único para a cidade de São Paulo, né? Então, a cidade de São Paulo, ela tem que pagar pelo trabalho de implantação de tudo isso, né? Até que o plano seja autossustentável, ela tem que garantir, no mínimo, a contribuição de 1.000 participantes. Então, isso pode levar 3, 4, 5 anos, mas ela tem que pagar o custo inteiro do plano. Vamos supor, agora, que foi lá no começo, hoje já é menor, mas seja 1 milhão por ano. Então, a cidade paga 1 milhão por ano. Se eu pegar de novo Borá ou um município pequeno lá do interior, eu não tenho condição de fazer isso. Então, nós fizemos uma tabela meio vinculada à quantidade de população. Quantos habitantes tem cada cidade? Então, até 10 mil habitantes, de 10 a 30 mil, de 30 mil, e a escalinha vai subindo. Por exemplo, o custo mensal para uma cidade até 10 mil habitantes é R$ 1.000. Até 30 mil é 2.000. Eu não estou com a tabela na cabeça, mas é mais ou menos por aí. De forma que o conjunto dessas cidades todas deem para a Previcom aquele 1 milhão que seria de um plano único. Então, a gente divide entre os participantes, as cidades, no caso, o custo do plano. Então, fica mais barato para todas elas. Esse é o sentido de fazer essa terceirização e não sair tão caro para as cidades menores, principalmente. Vamos pegar aqui o exemplo de Guarulhos. Não sei se vocês sabem, mas Guarulhos é a cidade brasileira que tem mais habitantes sem ser capital. Então, é a cidade mais populosa do Brasil que não é capital. E ela, com mais de 1.300.000 habitantes, se não me engano, ela resolveu aderir à Previcom e pagando 250 mil, qualquer coisa assim, por ano por essa administração, o que é muito menor do que gastar 1 milhão por ano. Então, esse é o raciocínio. A gente dividir conforme o tamanho do ente federativo, para que todos tenham condições de arcar com esse custo. E a governança? Qual é o papel, né, dos entes na administração, Márcia? O primeiro papel do ente federativo é nessa escolha, né, da entidade.
escolhendo a entidade, contratando, né, uma entidade de previdência, cada entidade vai ter a sua governança estabelecida. Por isso que eu até mencionei, eu falo, olha, é importante conhecer as entidades, entender qual é a governança dessa entidade, né? Mas a previdência complementar, ela garante, né, dentro das entidades fechadas de previdência, assentos, né, no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal para os participantes e para os patrocinadores. Então, cada entidade tem a sua forma, né, de designação desses participantes, eleições dos patrocinadores também. Então, é importante que cada ente observe isso. Mas o ente federativo, ele tem um papel fundamental de acompanhamento, né, do desempenho dessa entidade de previdência. Então, ele tem que se estruturar para fazer o acompanhamento, né, para verificar, né, se está sendo cumprido, né, tudo que foi estabelecido aí no regulamento do plano, no convênio de adesão. Então, é importante, sim, que o ente federativo se estruture para fazer esse acompanhamento. Pois é, a segurança, né, e a confiança, aí são fatores de extrema importância, a gente sabe disso nesse caso, né, tendo em vista que estamos aí falando do futuro, né, Carlos e Márcia, de milhares e milhares aí de servidores, né? Como eu queria complementar. A Previcon, ela é fiscalizada? Eu gostaria primeiro complementar um pouco a resposta da Márcia, na estrutura de governança. Que saída que a gente, Previcon, achou? Porque tendo tantos patrocinadores, nós não temos cargos suficientes para atender todo mundo. Então, a gente criou um comitê gestor. Então, cada plano tem um comitê gestor, de forma que ali a gente pode ter mais pessoas participando da governança. E esse comitê gestor, ele se reúne todo mês com toda a equipe da Previcon para fiscalizar. No caso do multipatrocinado de São Paulo, o município de Guarulhos, município de Birigui e o município de Santa Fé, se não me falta a memória, são os 3 representantes dos municípios do interior no comitê gestor do plano multipatrocinado, para ficar bem claro que eles participam, sim, da governança. Perdão, mas agora eu perdi a pergunta. Que você... não, eu queria saber como é que a Previcon ela é fiscalizada, né? Como é que ela é fiscalizada? Sim. Bom, nós temos mais fiscais do que barraca de feira, vamos dizer assim. A começar pela própria Márcia, o ente que ela representa, que é a Previc, que é um órgão determinado pela Constituição, pela lei complementar, que é o responsável pela fiscalização dos entes, dos gestores de previdência do servidor público. Mas não é só isso. Esse conjunto de fundos de previdência complementar, nós temos quase 300 no país. Sendo que os grandes, a maior parte dos grandes, são ligados a estatais. E esses grandes fundos, Previ, Petros, Funcef, todos eles, têm uma fiscalização especial. Por conta de tudo que aconteceu, não vale lembrar aqui, mas eles têm uma fiscalização especial. E a Previc definiu 17 desses fundos como sendo entidades sistemicamente importantes, ou seja, aquelas que têm que ser cuidadas para que nunca possa ocorrer um problema. E a Previcon está entre as 17. Então, nós temos fiscalização constante da Previc lá. Além, obviamente, do nosso Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, os comitês gestores, Tribunal de Contas, auditoria externa. Nós temos também, por obrigação legal, um comitê de auditoria e por aí vai. Então, por isso que eu disse, tem muito fiscal. Márcia, você quer falar alguma coisa? Aquele que você
Já parte de você essa fiscalização, né? Então, Não, eu acho que basicamente. além da Previc, que é o órgão de fiscalização da entidade, né, a gente diria que ainda tem o patrocinador público, o ente federativo, que é um fiscal, o próprio participante, que é outro fiscal importantíssimo, né, da Previdência Complementar, e os tribunais de conta, eles fiscalizam o patrocinador também, para avaliar se ele está desempenhando esse papel, né? Então, o Tribunal de Contas, ele cobra, né, do patrocinador que esteja aí desempenhando o papel. Então, de fato, tem diversos fiscais aí na Previdência Complementar. Agora, fazer parte das 17 entidades, né, sistemicamente importantes é uma boa combinação, né, de prestígio e também de responsabilidade, né? O que isso representa, Márcia e Carlos, para a instituição? Bom, deixa eu responder primeiro. Para nós, obviamente que ser sistemicamente importante é uma, vamos dizer assim, representa um upgrade, um aumento do prestígio da instituição, porque ela é importante dentro do sistema de previdência, né? Isso é um destaque importante que, inclusive, para o nosso participante, vai dar mais segurança, porque sabe que é uma entidade que está sendo muito fiscalizada. Por outro lado, tem o ônus de ser muito fiscalizado, mas como nós não fazemos coisas erradas de propósito, né? Então a gente não tem problema nenhum com isso. A gente pode errar, como todo ser humano erra, mas erros naturais. Os erros propositais, como aconteceram muito no passado, não conosco. Então, o fato de ser uma dessas entidades nos honra muito, mas impõe responsabilidade muito grande. Errar, como já diz o ditado, né, é humano e ninguém está livre, por melhor que seja, né, uma empresa ou uma pessoa física, ninguém está livre. Erros acontecem, né, Márcia? Até porque, às vezes, não são erros assim, mas diferentes interpretações da legislação, né? Às vezes a gente interpreta de uma forma, o órgão fiscalizador interpreta de outra, e normalmente é ele que tem razão, né? Porque a gente não é bom, então, e a gente cumpre o que ele pede. Não, é que ser uma entidade sistemicamente importante significa que o supervisor ele vai ter uma fiscalização baseada em risco, né? Então, essas entidades maiores, elas vão ser permanentemente supervisionadas. Então, isso que significa, né, ser uma entidade sistemicamente importante, significa exatamente isso. Olha, a supervisão desse grupamento vai ser permanente, né? Então, a própria, por exemplo, a habilitação de dirigentes, né, tem um critério muito maior, eles passam, né, por entrevista, então são entidades que têm uma fiscalização maior por concentrarem, né, maiores patrimônios e maiores riscos. Então, esse é o conceito aí, né, dessa classificação. Quais estados e municípios, não sei se vocês devem saber, em termos de números, né, estão sobre a gestão aí da Previcom? Olha, nós temos tido sucesso nesse aspecto. Nós não somos caixeiro viajante, a gente não sai pelo Brasil viajando para tentar vender o plano, mas a gente participa de muitas conferências, muitos congressos e seminários, etc. Então, a gente acaba ficando conhecido e é procurado por essas entidades. Obviamente que, à medida que o tempo for passando, que a gente for crescendo, vai ser mais ainda. Mas, por exemplo, entre o Estado de São Paulo, é óbvio, é uma coisa até importante, curiosa, mas importante, que... nós temos aí 645 municípios, só no estado de São Paulo, né, Carlos? Mas eu queria destacar o seguinte, a entidade Previcom é que cria um plano e um outro ente adere ao plano. Então, lá no começo,
a Previcon criou um plano e o Estado de São Paulo aderiu. Assim que é um mecanismo legal para que isso funcione, né? Então, o Estado de São Paulo tem 3 planos já. Um para os estatutários, um para os seletistas, outro para as universidades. As 3 universidades estaduais, USP, Unesp e Unicamp, têm um plano bastante robusto com a gente. Além disso, nós temos a capital, como eu já disse, e o plano multipatrocinado do interior. O interior, até como são muitos nomes, eu vou usar a colinha aqui, que já estão funcionando conosco. Nós temos Jales, Birigui, Santa Fé do Sul, Ribeirão Preto, Guarulhos, Osasco e Louveira. Tem protocolo de intenção já assinado, já estamos tratando. Rubinéia, Araçatuba, Lins, Itapecerica da Serra, Santos, São José dos Campos, São João da Boa Vista, Sertãozinho e Rosanar. E em tratativas nós temos Piracicaba. Já estados, nós temos Rondônia, Mato Grosso do Sul e agora, na última semana, também a adesão de Mato Grosso. E com o protocolo de intenção já assinado, Goiás, o Pará e também o Acre. Então, vem que nós estamos tentando seguir o caminho dos bandeirantes, indo para o interior, subindo pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, já chegamos no Acre. Agora, o teto do INSS, Márcia, que vale para todos os trabalhadores da iniciativa privada, né, passa a ser o limite também para, né, como a gente estava falando há pouco, os servidores públicos com a previdência complementar. Né? A parceria do Estado com o servidor representa um ganho adicional. Né? Há alguma aplicação financeira que ofereça ganho semelhante aí no mercado, Márcia? Aí não falando da Previcon, né? Eu vou deixar o Flório falar da carteira de investimentos da Previcon, mas sim, o investimento em previdência complementar, ele tem condições, né, de atingir excelentes retornos. Por quê? Porque ele tem uma janela de longo prazo, né? Então, quando um fundo de previdência ele vai ao mercado, ele tem condições de se expor, né, a investimentos de mais longo prazo e, assim, ter maiores rentabilidades, né, com esse tipo de investimento. Então, diferente de uma aplicação ali que você faz num banco de curto prazo, né, que tem uma janela ali de curta, a previdência complementar não, ela tem, né, uma janela aí, quando o gestor aí faz a carteira de investimentos de muito mais longo prazo, permite investir, né, em renda variável, ativos diversificados. Então, sim, para o servidor público, tende a ser um excelente retorno, né, daquela poupança previdenciária. E lembrando aquilo que a gente comentou, né, quando o ente, né, o servidor público, ele ingressa num plano, né, com uma massa de servidores do seu município, ele consegue um plano com um custo bastante atrativo, né? Então, em termos de custos de manutenção do plano, isso se torna bastante baixo, ele pode, né, ter ali todo o seu recurso destinado para a sua poupança previdenciária. Então, tende a ser muito vantajoso para o servidor público ingressar nesse plano. Se me permite, eu queria complementar, porque tem um aspecto também que às vezes a gente não se dá conta, é que se eu tenho R$500, aplico do meu salário na Previcon, o Estado também me dá R$500. Ou seja, é 100% no momento zero. Não tem nada que renda tanto quanto isso, né? Aí, em seguida, esses R$1.000 é que vão a mercado para ter aplicações. Às vezes a gente esquece se eu não entrar na Previdência Complementar, não aportar, o Estado também não paga. Então eu perco dinheiro. É realmente muito estranho das pessoas que não aderem. E eu vou citar os números que eu tenho, que é a Previcon, nos últimos 12 meses, para pegar o período dessa crise horrível que a gente passou e ainda está passando. Em 12 meses, a gente rendeu
até setembro, 8,7% de rentabilidade. Quanto a um alvo, que é IPCA mais 4% de juro real, deu 7,9%, ou seja, praticamente 1 ponto percentual acima do alvo. Acima, Então, né? A mais. acima do alvo. Então, significa que poucas rentabilidades no mercado deram essa poucas aplicações, né, no mercado deram essa rentabilidade. Foi a diversificação da carteira, que um patrimônio de 1 bilhão e 600 permite, é que dá essa solidez para as aplicações e a gente possa ter bons rendimentos. No Brasil, há mais de 2.000 entes federativos aí que terão de implantar, né, a Previdência Complementar. Bom, o prazo, como foi mencionado, né, Márcia e Carlos, há pouco aqui, está cada vez, né, mais curto. Existe aí uma demanda por informações junto à Previcon sobre a melhor forma, né, de acelerar os trâmites legislativos e também de implementação. Márcia? Quer responder, Márcia? A gente tem recebido bastante questionamento, né, de estados e municípios. Temos recomendado aí a leitura do guia, né, temos feito alguns eventos, treinamentos, né, de como o ente pode elaborar seu projeto de lei. A Secretaria de Previdência, além de orientações, disponibilizou uma minuta de projeto de lei para implantação. Então, a gente acha que com essa minuta já é um grande passo, né, que o município, o estado comece seu estudo, né, de elaboração da lei por essa minuta. Então, a gente entende que o processo, as entidades também já se estruturaram para oferecer planos. Então, assim, o que os estados e municípios precisam fazer desde já? Começar seus grupos de trabalho, elaborar um projeto de lei, enviar esse projeto para suas assembleias e depois inicia o processo. Mas a gente tem, sim, recebido bastante questionamento, interesse, né, e a gente entende que o momento é agora mesmo. Verdade. Se eu puder complementar, Fala, cara. Às vezes a demanda nem está tão presente em termos de vir procurar, mas, por exemplo, a semana passada, 10 dias atrás no máximo, eu estive num evento da APEPREM, que é a Associação dos Municípios Paulistas para a Previdência, junto com Paulo Vale, que é também subsecretário lá no Ministério. E nós dois falamos exatamente sobre esse tema, da obrigatoriedade e do prazo que os entes têm para se decidir. E falamos dos prós e contras de cada um. Enfim, informações estão sendo dadas. Obviamente que, como eu disse antes, agora, no momento de eleição, o prefeito que está saindo não está preocupado com isso, nem sua equipe. Quem que vai ganhar não sabe. Então, nós vamos ter uma vacância de decisão aí importante que talvez vai atrasar um pouco o processo. Uhum. Bom, a gente está chegando ao final do programa. Eu quero fazer uma última pergunta aqui para os dois. Pode responder a Carla, ou o Carlos, ou a Márcia ou o Carlos. Né? Acredito que o Carlos possa responder melhor até qual o potencial. A gente falou, né, Carlos? Até falando com o Carlos naquela hora que eu perguntei dos estados e municípios que estão aí, né, sob a gestão da Previcon. Agora, o potencial de expansão, Carlos e Márcia, dos planos de previdência complementar no Brasil. Já há algum estudo aí a respeito disso? Eu vou citar alguns dados do Estado de São Paulo e talvez a Márcia tenha algum outros para complementar. Eu faço a seguinte demonstração. No Estado de São Paulo, ele tem cerca de 450 mil servidores ativos, que estão, em média, por 46, 47 anos. Então, dada a nova reforma, daqui 15, 20 anos, quase toda essa massa vai estar se aposentando. Pressupondo
cálculos já demonstraram que cerca de 30% dessa massa, vamos dizer assim, 150 mil servidores, ganham acima do teto. Então, eles vão se aposentar e vão ser substituídos por outros que vão entrar na Previdência Complementar. Aí você pode dizer, não, mas não necessariamente eles vão ser substituídos, novos tempos, tal. Não, tem carreiras que são carreiras de Estado, como juiz, promotor, procurador, fiscal de renda, sei lá, essas coisas, vão sempre existir, mesmo, acho que no mundo do futuro. E eles vão ser repostos. Então, para a Previcom, a gente imagina que daqui uns 20 e poucos anos, nós teremos perto de 200 mil participantes, o que é uma previdência do tamanho da Previ, do Banco do Brasil, hoje em dia. Márcia. A gente fez um estudo de âmbito nacional, né, umas estimativas da expectativa, só para a gente se situar, né, a Previdência Complementar hoje do servidor público no Brasil, ela tem um estoque de 6 bilhões e meio em recursos já acumulados, né, pela Previcom e demais entidades que operam nesse segmento do servidor público. A gente estima aí que no curto prazo, esse ingresso aí de novos servidores públicos, né, no regime se situa em torno de 1,5 bilhão por ano, né, e quando ocorrer essa substituição, né, de novos servidores, novos concursos completos, a gente estima aí um potencial de 6 bilhões e meio ano para a Previdência Complementar. Então, é um setor aí que vai realmente crescer nos próximos anos. Muito bem, eu queria agradecer, portanto, chegamos ao final do programa, a presença da Márcia Paim Romera, que é a coordenadora geral, né, da Previdência Complementar da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, e agradeço também a participação do Carlos Paim, que é presidente, né, da Previcom. Muito obrigado pela participação dos dois e até uma próxima. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Pois é, esse foi mais um programa Ideias e Debates. Vai ficando por aqui, né? Você pode rever esta edição na nossa programação e também nas redes sociais, né? Como o canal da Rede Alesp no YouTube. Espero vocês no próximo programa. Até lá.